Saudações, caro estudante da Geografia e Mercados Turísticos, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos abordar o segundo tema, que é a Geografia do Turismo Internacional e Dinâmica dos Espaços Turísticos. Hoje, portanto, vamos abordar concretamente os fluxos turísticos mundiais. Este tema da Geografia do Turismo está ligado às dinâmicas espaciais, portanto, vamos ver o movimento de turistas entre os territórios chamados mercado emissor e o mercado receptor. Quais são as dinâmicas que ocorrem e, mais concretamente, vamos caracterizar os fluxos turísticos, vamos identificar os fatores que influenciam maiores fluxos em destinos consolidados, os chamados destinos consolidados, vamos identificar as grandes regiões turísticas, vamos identificar e classificar os grandes destinos internacionais e também regiões emissoras, fatores de promoção dos destinos do turismo a nível internacional. Antes de falarmos concretamente dos fluxos turísticos, é importante abordar a noção de migração. O que é isso de migração e qual é a relação que vai ter com o fluxo turístico? Portanto, migração corresponde à mobilidade espacial da população, isto é, o ato de migrar. O ato de migrar que significa trocar de domicílio, sair de um território e ir viver num outro território, sair de uma unidade territorial e ir viver numa outra unidade territorial. Pode ser o caso de uma cidade para outra, de uma província para outra, de um país para outro ou de uma região como a SADC para uma região como a União Europeia. Uma migração pode envolver, portanto, a saída de um continente para um outro continente. O ato de migrar faz do indivíduo ser emigrante ou imigrante. Quando é que o indivíduo se torna emigrante? Quando ele está a sair de um território. Ele está a emigrar, está a sair de um território para outro. Então é considerado emigrante. E quando é que o indivíduo é considerado imigrante? É quando ele está a entrar no território que passa a residir nele. Portanto, nesse país para onde ele se desloca, quando é recebido, ele é considerado imigrante, porque está a imigrar, está a entrar nesse território. Quando a migração é coletiva, pode gerar aquilo que chamamos fluxo migratório, portanto, que é o deslocamento de grande quantidade de pessoas que saem de um território e vão para um outro território. Isso pode acontecer, portanto, como resultado de vários fatores. Portanto, os fluxos migratórios podem ser gerados ou motivados por vários fatores, entre eles a guerra, como é o caso da Ucrânia agora, que está a verificar uma saída massiva de seus cidadãos para outras partes do mundo, mais concretamente para os países vizinhos aí da Europa. Mas também pode ser por causa da fome, quando há escassez de produtos alimentares num determinado território, motivado por outras razões, mas também pode ser por causa de calamidades, sobretudo acidentes naturais, como é o caso de ciclones, como é o caso de cheias, como é o caso de sismos, vulcões, entre vários fatores naturais. Mas também pode ser por causa da doença. A eclosão de uma pandemia pode provocar fluxo, ou endemia pode provocar uma saída, um abandono de uma determinada região para se dirigirem a uma outra região ou a um outro território. Mas também pode ser um fluxo migratório gerado por causa de turismo. Tanto o desejo de satisfação de necessidades turísticas. Portanto, o turismo gera uma migração, gera uma deslocação que deve ser obrigatoriamente temporária. Portanto, não deve ultrapassar o período de um ano, segundo o conceito de turismo ou de turista apresentado pela Organização Mundial do Turismo. Portanto, o fluxo migratório gerado por causa do turismo
também pode ser considerado e é considerado o fluxo turístico, não é? Portanto, o que é que vem a ser o fluxo turístico? O fluxo turístico é todo o deslocamento de um conjunto de turistas que se movimenta de um território para o outro, numa direção única, num contexto espacial, portanto, de movimento no espaço territorial, né, e temporal delimitado. Portanto, o fluxo turístico ocorre dentro de uma conjuntura específica, não é? Que caracteriza aquele momento naquele espaço. Hoje, existe um fluxo internacional maior de turistas que gastam e consomem, incrementando ainda mais a atividade turística a nível global. Portanto, estamos perante um período em que há mais seres humanos a viajarem por causa do turismo do que antes, né? Entretanto, com a Covid-19, os fluxos turísticos ficaram relativamente abalados, até grandemente abalados, assim podemos dizer, porque vimos voos cancelados, vimos a aceitação e a emissão de vistos de entrada cancelados, vimos as viagens proibidas, vimos restrições em termos de realização de eventos também, muitos eventos foram cancelados. Portanto, a Covid-19 abalou grandemente os fluxos turísticos a nível internacional, mas também os relaxamentos que têm vindo a acontecer nas medidas de combate à Covid-19 têm estado a despertar a retoma de fluxos turísticos a nível mundial. Isso também é derivado do fato de as pessoas estarem agora com a chamada vingança dos viajantes, a vingança dos viajantes, que é a tendência dos viajantes viajarem ainda mais, assim que a Covid está a permitir, e com as medidas de relaxamento que nós estamos a experimentar neste momento. O estudo de fluxos turísticos depende de estatísticas, portanto, os fluxos turísticos e a estatística não são separáveis. O estudo de fluxos turísticos só pode ser possível mediante a disponibilidade de informação turística e estatística a nível mundial. E essa informação estatística é disponibilizada pela Organização Mundial do Turismo. Portanto, a Organização Mundial do Turismo é o organismo oficialmente credível na coleta, organização, sistematização de informação estatística sobre as viagens, e é a informação que é gerada pela Organização Mundial do Turismo que deve ser oficialmente usada para o estudo dos fluxos turísticos. É verdade que existem questionamentos sobre a qualidade da estatística apresentada pela OMT, como qualquer outra estatística que tem sempre algum problema na qualidade dos dados apresentados, mas não temos nenhuma outra alternativa para podermos fazer o estudo dos fluxos turísticos. Só podemos recorrer à informação estatística gerada pela OMT. Em termos de metodologia usada para o caso da geografia do turismo, para o estudo dos fluxos turísticos e também para o estudo dos movimentos de turistas estrangeiros de um território para o outro, associa critérios cartográficos, portanto, usa a cartografia para a representação espacial, a representação cartográfica desses movimentos, mas também usa a estatística, que é a informação disponibilizada pela OMT, e também usa a balança comercial do turismo. A balança comercial do turismo, o caro estudante já sabe o que é isso, é a diferença entre o volume de receitas coletados pelo turismo num território e também o volume de dinheiro que é gasto fora desse território pelos turistas que saem para outros territórios. Então, a balança comercial também do turismo é usada no estudo dos fluxos turísticos, embora não haja disponibilidade de muita informação credível para esse tipo de análise, porque a informação fiscal, a informação financeira e esse tipo de informação
tem muitos segredos, muitos sigilos difíceis de desvendar para se poder ter informação credível a nível de muitos territórios do mundo. O turismo internacional receptivo por macro-regiões em 2012. Portanto, em 2012, nós verificamos que dos 1 bilhão e 35 milhões de turistas que viajaram ao longo desse ano, a maior parte ou a maior fasquia foi para a Europa, não é? Seguida de turistas que foram para a Ásia, para a América do Norte, Médio Oriente, e a África aparece em quinto lugar, quase que a empatar com o Médio Oriente. Portanto, em termos de território, apenas a Oceânia é que está em último lugar, portanto, devido a vários fatores, sobretudo os naturais, que colocam esta região muito distante dos mercados emissores, mas também com condições climatéricas menos favoráveis para serem mais visitados, e também os gastos que são elevados para os turistas saírem das grandes regiões emissoras para esta região da Oceânia. Além também de fatores naturais, como a instabilidade tectônica de alguns de países que fazem parte desta região. Os principais destinos, portanto, de chegada de turistas internacionais são liderados pela França. Portanto, a França é o país mais visitado, segundo dados de 2018, não é? Seguido dos Estados Unidos, da Espanha, China, Itália, Turquia, Rússia, Tailândia, Hong Kong e Alemanha. Portanto, como podem ver, nos países mais visitados, a Alemanha está em último lugar, enquanto que a França e os Estados Unidos e a Espanha estão em primeiro lugar. Portanto, dois dos primeiros 3 destinos mundiais de turistas internacionais a nível mundial são da Europa, não é? Contrariamente a isso, não é? Os principais mercados que mais turistas mandam para o mercado internacional, portanto, os mercados emissores principais são liderados pela China. Portanto, há mais chineses a viajar no mundo do que qualquer outro país emite turistas, seguido da Alemanha. Vejam este contraste que existe. A Alemanha é dos países que menos turistas recebe, entretanto, é dos países que mais turistas emite. Isto é, há mais alemães a viajar para fora do que turistas de outras regiões a visitarem a Alemanha. Seguido dos Estados Unidos, Rússia, portanto, há muitos russos a viajarem também para o mundo inteiro, sobretudo para mercados consolidados da Europa e da América e do Médio Oriente também. Temos o Reino Unido, temos Hong Kong, Canadá, Arábia Saudita. A França, vejam que a França aparece como um dos países que menos turistas manda para fora. Portanto, os franceses viajam pouco, mas em contrapartida eles são acolhedores e recebem muitos turistas por ano, conforme mostram aqui as tabelas. Analisando essas tabelas, podemos chegar a 3 conclusões principais. A primeira conclusão é que as regiões com desenvolvimento consolidado recebem mais turistas, não é? Como é o caso da França, que tem uma infraestrutura turística desenvolvida, tem muitos atrativos naturais e, sobretudo, atrativos artificiais, tem uma política de promoção do turismo muito elevada, tem portanto, infraestruturas de transporte também desenvolvidas. Em suma, as regiões com desenvolvimento consolidado recebem mais turistas. As regiões menos desenvolvidas recebem menos turistas. Isso é natural, é o que acontece com todos os países subdesenvolvidos, que, apesar de terem atrativos, sobretudo atrativos naturais, muito fortes, muito
virgens, não recebem assim grandes quantidades de turistas, porque não têm infraestruturas para o desenvolvimento do turismo desenvolvidas, sobretudo de transporte e de acesso aos locais onde temos os atrativos, mas também não tem infraestrutura de alojamento e de entretenimento, de acolhimento dos turistas desenvolvido. A terceira conclusão é que a relação entre a extensão territorial e o número de turistas recebidos não é proporcional. Portanto, temos países como a Rússia, que é muito extenso, mas que não é grande emissor nem é grande receptor. Portanto, não podemos dizer que há uma proporcionalidade direta entre a extensão do território e o número de turistas que recebe ou o número de turistas que manda para outros destinos a nível mundial, portanto, como turistas estrangeiros. Então, quais são os fatores que influenciam maiores fluxos em destinos consolidados? Portanto, esses destinos consolidados, que também são maiores emissores, na maioria dos casos, são influenciados por um grupo de fatores. O primeiro fator é que há um grande público consumidor nesses territórios. O segundo fator é que há uma elevada qualidade de bens e produtos turísticos dos destinos. Portanto, essas regiões recebem, têm infraestruturas desenvolvidas, como eu dizia, para o serviço do turismo muito elevadas, têm muitos produtos comerciais apreciados, têm também infraestrutura turística específica, bem desenvolvida, organizada, uma promoção do turismo muito bem organizada e uma boa gestão, portanto, das infraestruturas viradas para o turismo e do próprio sistema de turismo nesses territórios. E o terceiro fator é a boa imagem e o longo histórico do desenvolvimento do turismo. Portanto, são países que já vêm desenvolvendo o turismo desde o século XVIII, século XIX. E tanto é que já estão muito bem organizados. Há um grande poder aquisitivo, portanto, uma grande capacidade de compra por parte desses países, o que também é propiciado pela cultura de viajar. Dos 300 dentro de um ano, portanto, dos 12 meses de um ano, tem direito a um mês de férias, e esse mês de férias, portanto, é pago, o que permite que essas pessoas viajem sem dificuldades. Mas também há facilidades para viajar, isto é, além da infraestrutura de transporte criada, há até possibilidades de financiar viagens, portanto, alguém é capaz de pedir um crédito de viagem e ser financiado e depois, posteriormente, pagar gradualmente esse crédito que adquiriu nas instituições bancárias. Vamos agora analisar as grandes regiões, como primeiro iniciando pela Europa. A Europa é uma região composta por 54 países. Os principais receptores de turistas internacionais na Europa são a França, como já vimos, a Espanha, a Itália, o Reino Unido, a Turquia, a Alemanha, a Áustria, a Rússia, a Ucrânia, a Grécia e Polônia. Há que colocar aqui entre parênteses que estes dados são dados de 2012. A realidade pode ser outra atualmente, principalmente para o caso da Ucrânia, que está perante uma guerra, e também da Rússia, que está perante as sanções decretadas pelo Ocidente, não é? A Polônia, que está a receber um grande fluxo migratório derivado da guerra na Ucrânia. Portanto, a realidade atual pode ter mudado significativamente, mas as chegadas de turistas nestes países apontados aqui correspondem a 70% de chegadas em todo o continente europeu. África, a sub-região de África, que é abalada grandemente com conflitos e também as assimetrias de desenvolvimento, comporta 51 países. É um continente com instabilidade política, econômica, social
e cultural. Nós já conhecemos o problema dos países africanos, incluindo Moçambique agora, que está sendo vítima do terrorismo e também vítima de ciclones e outras intempéries. Não é? Os principais receptores de turistas internacionais em África são Marrocos, África do Sul, a Tunísia, o Zimbábue, Botsuana, Argélia, Moçambique, Nigéria e Quênia. Portanto, as chegadas desses países de turistas estrangeiros corresponde a mais de 70% de chegadas de turistas em todo o continente africano, excluindo aqueles países que não têm estado a fornecer estatísticas à OMT devido a problemas de instabilidade política e militar. O Médio Oriente. O Médio Oriente é uma região que ocupa território africano e território asiático, com um conjunto de 14 países, né? Os principais receptores de turistas internacionais nesta região do Médio Oriente é o Egito, a Arábia Saudita, a Síria, antes de ser abalada por guerra do terrorismo, né? Os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e o Líbano. Portanto, as chegadas desses países correspondem a mais de 80% de chegadas nesta região, portanto, do Médio Oriente. Esta região tem imagem de grande instabilidade política e devido à chamada Primavera Árabe, que abalou esta região com a imposição da democracia trazida pelo Ocidente. E a região da Ásia. A Ásia experimentou um boom, um crescimento sem precedentes, portanto, como destino turístico. Portanto, apareceram novos destinos aqui neste continente devido ao desenvolvimento econômico explosivo que ocorreu nesta região. É formado por 27 países e é a região mais populosa do mundo, portanto, onde se concentra a maior parte da população do mundo. Temos uma pressão e uma densidade populacional elevada nesta região continental e temos é a região mais populosa e é um dos polos econômicos mundiais, não é? Com 4 potências nucleares, não é? Principais receptores de turismo internacional aqui nesta região da Ásia é a China, seguida da Malásia, Hong Kong, Tailândia, Macau, Singapura, Coreia do Sul, Indonésia, Índia, Japão, Taiwan e Vietnã. Portanto, as chegadas desses países superam 80% de chegadas na Ásia. Ainda na Ásia, é um continente de conflitos latentes, portanto, não são países que estão em guerra, mas são países que não têm instabilidade nas suas relações diplomáticas e que estão com ameaças entre eles de um conflito que a qualquer momento pode ocorrer. Há constantes instabilidades sísmicas e climáticas. Esta região também reúne alguns dos centros econômicos emergentes do planeta, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso de Singapura, de Hong Kong, portanto, Malásia, alguns desses países estão com uma economia que está em rápido crescimento. A China aparece com particular destaque por ser um grande mercado de investimentos de nível mundial nesta região e que está com uma economia que concorre e que até pode-se assumir que está acima da economia americana. Por fim, temos a região da Oceânia, continente insular. A Oceânia é composta por 20 países, apenas tem 3 países receptores de turistas internacionais que se destacam, que é a Austrália, a Nova Zelândia e as Ilhas Cook. Portanto, esses são os países que mais turistas recebem nesta região. Esta região é menos expressiva nos destinos internacionais, pratica-se muito o turismo de aventura, o turismo de sol e praia, o turismo de educação e o turismo de negócio. Sobretudo, o turismo de negócio é praticado na
Austrália. Passemos agora para as Américas. As Américas do Sul, a América Central e a América do Norte são compostos por 52 países. Juntos recebem 156,6 milhões de turistas internacionais, ou receberam, neste caso, no ano 2011, o correspondente a 16% do total do turismo a nível mundial. A América do Sul, que é uma região que tem desafios para atrair turistas. Esta região tem 14 países. Os principais receptores de turistas internacionais nesta região é a Argentina, é o Brasil, o Chile e o Uruguai. Esta região tem problemas de transporte, tem problemas de infraestruturas por causa dos acidentes geográficos, uma zona montanhosa com muitos declives, tem barreiras naturais e também tem instabilidades políticas domésticas e a visão concorrencial entre os países desta região. Portanto, são países que não têm uma forte estabilidade política e têm problemas de conflitos internos. Isso não é propício para um desenvolvimento do turismo nesses territórios. Depois temos a América Central e Caribe. Esta região é composta por 36 países. Principais receptores de turistas internacionais é a República Dominicana, o Porto Rico, Cuba, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Bahamas, Guatemala, El Salvador e Nicarágua. Portanto, esta região tem problemas também de greves, tem problemas de guerras civis, tem problemas de gangues de narcotraficantes, tem problemas de instabilidades sísmicas e também climáticas. Apenas pequenos países que vivem o turismo. São países muito pequenos em termos de extensão, mas que vivem um turismo muito, muito vibrante. A América do Norte é o mega receptor e mega emissor. Esta região é composta por apenas 3 países. Principais receptores de turistas internacionais, que é Estados Unidos da América, é o México e Canadá. A dinâmica da região é fortemente influenciada pelos Estados Unidos da América, que é a maior economia do mundo, mas que agora é questionada, portanto, com a ascensão da China. México recebe quase metade de turistas de América do Sul. Pausa. Agora passemos para principais destinos internacionais. Classificação de destinos. Os destinos internacionais podem ser classificados progressivamente em importantes destinos regionais, hiperdestinos, superdestinos, grandes destinos, destinos médios e pequenos destinos. Principais destinos turísticos internacionais segundo macro divisões subcontinentais da OMT. A OMT recorta o mapa mundial em 15 macro divisões, nomeadamente a Europa do Norte, a Europa Ocidental, a Europa Central e Oriental, a Europa Meridional e Mediterrânea, o Nordeste Asiático, o Sudeste Asiático, a Ásia Meridional, a América do Norte, a América do Caribe, a América Central, a América do Sul, a África do Norte, África Subsaariana, Médio Oriente e a Oceânia. Dinamismo de regiões turísticas. A região mais dinâmica é a Europa Mediterrânea e Meridional, com 182 milhões de chegadas de turistas, seguida pelo Nordeste Asiático, e depois vem a América do Norte, seguida da África Subsaariana, a América Central. Portanto, essas são as grandes sub-regiões, grandes destinos
das grandes sub-regiões turísticas. Os hiperdestinos. Os hiperdestinos são destinos com mais de 40 milhões de chegada de turistas internacionais por ano. Estamos a falar da França, da Espanha, Itália, China, Estados Unidos da América. Trata-se de destinos dinâmicos, centros econômicos do mundo, são destinos consolidados ou maduros. A França chega a receber 80 milhões de turistas. Depois temos os superdestinos, trata-se de destinos que recebem entre 20 a 40 milhões de chegadas de turistas internacionais. São 9 países, com maior destaque para o Reino Unido, Alemanha e Austrália. Temos também a Rússia, a Ucrânia, a Turquia, Hong Kong, Malásia e México, portanto, segundo dados de 2012. Temos também os grandes destinos, caracterizados por países que recebem entre 10 e 20 milhões de chegadas de turistas internacionais. São países como a Polônia, a Hungria, Mediterrânea, Grécia, Holanda, Singapura, Tailândia, Macau, Canadá, México, Médio Oriente e Arábia Saudita. Trata-se de destinos localizados próximo a importantes centros emissores de turistas e alguns destinos consolidados. Portanto, tiram essa vantagem da sua localização para poderem receber mais turistas. A seguir temos os médio destinos, caracterizados por países que recebem entre 5 a 10 milhões de turistas internacionais por ano. São países como Dinamarca, Irlanda, Suécia, Bélgica, Suíça, Bulgária, Japão, Brasil, Marrocos, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, entre outros países. Trata-se de destinos emergentes ou estáveis na relevância da atração de visitantes estrangeiros. E temos também os pequenos destinos, caracterizados por países que recebem de 3 a 5 milhões de turistas, 3 a 5 milhões de turistas internacionais por ano. São países como a Finlândia, o Chile, Tunísia, Nova Zelândia, Cuba, Botsuana, Moçambique, Zimbábue, Chipre, Israel e Islândia, entre tantos outros países. Portanto, este é o grupo de países que é relativamente maior em número. Trata-se de destinos que possuem um relativo peso de relevância na atração de turistas. São destinos de todas as partes do mundo, com enorme heterogeneidade política, econômica e climática. Então, quais são os fatores de promoção dos destinos ao turismo internacional? Os fluxos turísticos indicam os destinos de maior relevância em determinado tempo específico. Entretanto, por trás de estatísticas é importante considerar os seguintes fatores que vão tornar os destinos turísticos mais ou menos apetecíveis aos turistas internacionais. O primeiro fator é a atratividade turística. Portanto, o país deve ter atrativos turísticos e deve ter condições favoráveis para atrair visitantes. O segundo é a mobilidade, a questão da infraestrutura de transporte e também os serviços de transporte que devem ser propícios para que os visitantes tenham o desejo de visitar esse território. A questão da comunicação aparece em terceiro lugar, que é a facilidade que vão encontrar para fazer reservas, para poder se comunicar com as diferentes entidades que prestam serviços para a satisfação das necessidades turísticas, mas também temos o quarto fator, que é o fator segurança. Perante a instabilidade política, instabilidade social, instabilidade cultural, é difícil atrair visitantes. Portanto, as questões de segurança são muito relevantes
e devem ser consideradas sempre que estamos a promover um destino para ser visitado. Quinto fator é a hospitalidade. Um país que não é hospitaleiro não vai ser apetecível de ser visitado. A boa imagem do país ou do território é muito importante para ser visitado. O marketing, os territórios devem desenvolver uma atividade de marketing com grande ênfase naqueles mercados que sabem que são os mercados emissores de turistas que apreciam o seu produto turístico. O oitavo fator são bens e serviços de qualidade elevada. O nono fator são eventos internacionais, portanto, o turismo de eventos é fundamental para atrair turistas e há que organizar muito bem esses eventos, ter festivais, por exemplo, que constam no mapa e no calendário de eventos internacionais. A questão da comodidade, né, que tem a ver com os transportes e também com o alojamento. Os fatores climáticos, nós já vimos vários aqui, como o caso de ciclones, para o caso de Moçambique. A estabilidade política e econômica, a política migratória, portanto, há países que têm uma política migratória muito difícil para emitir um visto de entrada para turistas é dificultado e isso não permite a atratividade do território como um destino turístico. Também temos questões financeiras, de câmbios bancários. 15 temos questões de legislação internacional. 16 temos ações de organismos supranacionais do turismo. Portanto, a Organização Mundial do Turismo, por exemplo, tem um papel muito importante para a promoção de destinos a nível mundial, mas também temos organismos como as grandes revistas que fazem promoção do turismo que apelam para se viajar para determinados lugares ou não aconselham a visitar os chamados destinos perigosos. Portanto, esses organismos têm muita importância e relevância na promoção do destino, dos destinos turísticos e também de lugares especiais dentro de determinados territórios, como aconteceu com a promoção do arquipélago de Bazaruto, não é? Assim como do Chimanimani em Manica. Acordos internacionais de mútua cooperação, como acontece, por exemplo, aqui com os países da região austral da África, da SADC, que há abertura para a entrada sem ser necessário requerer um visto. Portanto, tem 30 dias a passear ou a visitar um outro país depois de ter deixado o seu país sem precisar de requerer o visto. Portanto, são estes 17 fatores de promoção de destinos para o turismo internacional que devem ser considerados quando estamos a fazer o planeamento do desenvolvimento do turismo de um território. Há uma outra classificação dos destinos turísticos que identifica os chamados destinos estáveis, os hiperdestinos, portanto, os destinos estáveis, os destinos, novos destinos estáveis e também os destinos instáveis. Voltemos para os destinos estáveis. Destinos estáveis são países que não apresentam graves problemas de âmbito político, econômico, social, cultural e mesmo físico-natural, a ponto de comprometerem a geração de fluxos turísticos para esses territórios. Mas também não tem problemas de instabilidade como destino de turismo estrangeiro. Todos os hiperdestinos, que é o caso da França, a Espanha, a Itália, a China e Estados Unidos, fazem parte dos destinos estáveis. 7 dos superdestinos, estamos a falar do Reino Unido, Alemanha, Austrália, Rússia, Ucrânia, Malásia e México, são considerados destinos estáveis. Aqui há uma ressalva em relação à Rússia e à Ucrânia, que devido à situação da invasão russa ao território ucraniano, pode não estar a fazer parte, neste preciso momento, dos destinos
estáveis. 4 dos 9 grandes destinos, estamos a falar da Holanda, Polônia, Grécia e Canadá, fazem parte, portanto, dos destinos estáveis. Nos destinos estáveis também temos 9 dos 23 destinos médios. Estamos a falar da Dinamarca, Suécia, Bélgica, Suíça, Bulgária, República Checa, Portugal, Austrália e Brasil. Portanto, aqui esses países são considerados também destinos estáveis. A sua instabilidade não chega a influenciar em grande medida a chamada amplitude turística. 3 dos 8 pequenos destinos, Finlândia, Porto Rico e Chile, portanto, também faz parte dos destinos estáveis. E a seguir temos os novos destinos estáveis. Os novos destinos estáveis são países que, por um lado, apresentam nos últimos anos um considerável crescimento no número de chegadas de turistas estrangeiros e, por outro lado, possuem relativa estabilidade, principalmente do ponto de vista político, econômico, social e cultural. A maioria desses destinos são potenciais emergentes regionais. Estamos a falar da Índia, estamos a falar da África do Sul, Turquia, Coreia do Sul e Argentina. 2 dos quais são dos BRICS, né? Que é a África do Sul e a Índia. Outros novos destinos estáveis incluem Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, Croácia, Hungria, Singapura, Taiwan e a República Dominicana. E por aqui termina a nossa aula, caro estudante. A próxima aula será certamente nos próximos dias e, em caso de dúvida, já sabe como poderá alcançar, como poderá apresentar. Muito obrigado. Esta aula foi relativamente longa, mas tem muitos conteúdos a serem consolidados a partir do questionário que vem a seguir.